Olá, eu sou o professor André e na aula de História hoje nós teremos descolonização afroasiática. Quando a gente fala em descolonização afroasiática, nós estamos nos referindo aos processos que levaram à independência do continente africano e asiático, que até pelo menos a metade do século XX, majoritariamente ainda eram colônias de potências europeias. Qual o contexto por trás da descolonização afroasiática? O que ocorre em meados do século XX que impulsiona esse movimento de independência da África e da Ásia? Basicamente, o contexto, o que está por trás da descolonização afroasiática é a Guerra Fria. Relembrando o tema da nossa aula anterior, a Guerra Fria foi um conflito indireto, na verdade uma espécie de pré-guerra permanente entre Estados Unidos e o bloco capitalista e a União Soviética e o bloco socialista. Pois bem, após o final da Segunda Guerra Mundial, as potências europeias que ainda possuíam colônias, majoritariamente França, Inglaterra, mas também Portugal, Bélgica, a Europa sai da Segunda Guerra Mundial muito enfraquecida e sem condições de sustentar os seus vastos impérios coloniais na África e na Ásia. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, os povos africanos e asiáticos, percebendo a fraqueza dos seus colonizadores, passam a se organizar e lutar pela sua independência. Ao mesmo tempo que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão aproveitar esse processo para tentar angariar aliados. Então vejam bem, tanto os governos soviéticos quanto norte-americano perceberam que o continente africano e o continente asiático estavam em processos de independência. No contexto da Guerra Fria era interessante tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética que eles tivessem o quê? Aliados. Num contexto de guerra, de conflito, de preparação para uma guerra, que era a Guerra Fria. Quanto mais aliados você tivesse, mais forte você seria, mais poderoso seria o seu campo. Então, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos eles vão apoiar esses processos de independência. A União Soviética, obviamente, vai atrelar, aliás, claramente vai atrelar o colonialismo europeu com uma prática imperialista, capitalista e vai defender o processo de independência desses povos. Já os Estados Unidos vão defender o quê? O direito dessas nações se organizarem em repúblicas democráticas liberais. Mas o que está por trás do apoio dessas duas nações é justamente a tentativa de angariar, de ter mais aliados para os seus blocos econômicos. De um lado o capitalismo, de outro lado o socialismo. Um evento marcante no processo de descolonização afroasiática foi a Conferência de Bandung, realizada na Indonésia em 1955, que contou com países da África, da Ásia e do Oriente Médio, 29 países. Esses países acabaram estabelecendo o que ficou conhecido como o movimento dos países não alinhados, ou seja, eram países de orientação econômica, tanto capitalista quanto socialista, mas que não se inseriu totalmente ou no bloco capitalista norte-americano ou no bloco socialista liderados pela União Soviética. Para esses países da Conferência de Bandung, na verdade, o mundo estava dividido entre os países ricos e os países pobres. É a partir daí que vai surgir a noção de que os países capitalistas alinhados aos Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, Japão, Canadá, os países da Europa Ocidental, eles formariam o chamado Primeiro Mundo. Os países aliados à União Soviética formariam então o Segundo Mundo, o Bloco Socialista formaria o Segundo Mundo. E esses países não alinhados, seja eles de orientação capitalista ou socialista, formariam então o Terceiro Mundo. Obviamente essa nomenclatura hoje não é mais utilizada em função do desmantelamento do Bloco Socialista. Mas ainda é muito comum nós ouvirmos expressões como, por exemplo, o Brasil é um país de terceiro mundo, ou tal país é um país de terceiro mundo, né? É justamente nessa Conferência de Bandung que surge essa nomenclatura. Nós poderíamos aqui falar longamente sobre os processos de independência dos diversos países da África e da Ásia. No texto de apoio, se você acompanhar, nós ali estamos fazendo menção a alguns. E em outras aulas, posteriormente, também falaremos dos processos de independência dos países da África e da Ásia. Nós não temos como falar de todos. Então vamos tentar aqui passar um quadro geral. Esse processo de independência do continente africano e asiático ele não foi um processo homogêneo, ou seja, cada país teve a sua peculiaridade. Alguns países conseguiram suas independências através de movimentos diplomáticos, de negociações com seus colonizadores europeus. Outros países conquistaram a sua independência através de conflitos armados, como é o caso da Argélia, na África,
como é o caso da Indochina, que vai se tornar o Vietnã e alguns outros países no sudoeste asiático, que conquistaram através de guerra. A gente aqui vai fazer menção à independência da Índia, que era um território colonial inglês, em 1947, que vai dar origem a dois países, a Índia e o Paquistão. O líder desse movimento de independência indiano é o Mahatma Gandhi, que ficou famoso justamente por pregar táticas pacíficas e não violentas de resistência ao colonizador. Outro país que a gente também tem que citar é o caso da África do Sul, porque o caso da África do Sul é bastante peculiar. A África do Sul, na verdade, adquire a sua independência antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Porém, o governo da África do Sul independente será um governo de orientação europeia e preenchido por uma minoria branca. Então a África do Sul, apesar de se tornar independente, ela mantém praticamente sua estrutura social colonial, onde a minoria branca detinha os benefícios políticos e econômicos e a maioria negra não tinha representação política. E também, infelizmente, a África do Sul ficou famosa pelo apartheid, que era um conjunto, uma legislação rígida que estabelecia a separação de brancos e negros. Brancos e negros não podiam conviver nos mesmos lugares, com um certo privilégio dos brancos nos lugares que eles poderiam ocupar, né? Por exemplo, certas praias não podiam ser frequentadas por pessoas negras, apenas pessoas brancas. O grande líder sul-africano de confronto ao apartheid foi o Nelson Mandela, que acabou preso pelos seus questionamentos ao governo sul-africano. Ele vai ficar muito tempo preso. Somente nos anos 90, quando ele sair da prisão e se tornar presidente, é que ele vai abolir o apartheid na África do Sul. Ou seja, no caso, o processo de independência plena da África do Sul, ela vai atravessar o processo da Guerra Fria, que se encerra em 1991, e isso é tema de uma aula mais para frente. Algumas das ideologias que contribuíram para o processo de independência da África foram as ideias socialistas, já que, obviamente, o colonialismo europeu na África e na Ásia foi motivado pela economia capitalista, então as ideias socialistas tiveram um campo fértil na África, mas além disso, dois movimentos muito importantes que surgem na África contribuem para esse processo de independência. É o que nós chamamos de pan-africanismo e pan-arabismo. O pan-arabismo foi mais dominante no norte da África, nos países de maioria muçulmana, e o pan-africanismo na parte centro e sul da África. Basicamente, o pan-africanismo defendia o quê? A valorização da cultura africana, das ideias africanas, e o pan-arabismo a mesma coisa, mas com enfoque mais dentro dos países árabes. É importante citar aqui que, apesar de tanto a África quanto a Ásia terem adquirido a sua independência, né, a partir de meados do século XX, depois de em alguns locais, cerca de 100 ou pouco mais de 100 anos de dominação europeia, em alguns outros locais os europeus dominavam mais tempo. Apesar desse processo de independência política ter sido alcançada, o continente asiático, mas principalmente o continente africano, ainda sofrem muito com a dominação econômica das grandes potências capitalistas, europeias, norte-americanas e os Estados Unidos, né? Além disso, a divisão da África realizada no final do século XIX pelos europeus, a partilha da África, se você lembra algumas aulas anteriores, vocês aí do 9º ano que estudaram isso no 8º ano, os processos de independência da África mantiveram as divisões geopolíticas impostas pelos europeus. Então, as guerras civis que ocorrem na África em função de, no mesmo território, você ter 2 ou 3 etnias, grupos étnicos distintos e muitas vezes rivais, essas divisões que foram ocasionadas pela divisão dos europeus arbitrária, essas divisões se mantêm. Então, a descolonização afroasiática não significou uma completa transformação total na qualidade de vida dos povos africanos. Então as sequelas da dominação europeia, elas ainda se fazem sentir, tanto sob o aspecto das guerras civis, quanto sob o aspecto econômico, ou seja, o continente africano ele é um continente explorado pelas nações mais ricas, como é o caso também da América do Sul, onde nós estamos, como é o caso do nosso país. Então, a descolonização afroasiática, a gente podemos considerar ainda que é um tema aberto, é uma história aberta que ainda está por se encerrar.
É isso. Até mais.